Olá, pessoal, sejam super bem-vindos ao Connect Executive Cast. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect, e vou estar aqui moderando este bate-papo incrível, juntamente com o Rafael, que já vamos apresentar, falando um pouquinho de inovação aberta, sobre tendências, times ágeis, e um bate-papo que vai fluir com certeza sobre essas temáticas. Mais uma vez, obrigada por estar nos acompanhando, e eu quero desejar aí as boas-vindas. Rafa, obrigada por ter topado o nosso bate-papo, a Hotmilk, que é nosso parceiro aqui dessa jornada dos podcasts. E antes de mais nada, Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Tua carreira, tua trajetória, como que foi cair neste universo de inovação, para que todo mundo te conheça um pouco mais. E obrigado, Silvana, primeiro pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Todo esse tema que eu gosto tanto também, sou apaixonado. Falo que você está perguntando a história de carreira, mas eu falo que eu caí em inovação, na realidade. Acho que foi um encontro da minha alma com um propósito de vida. Olha que bom, e isso é legal, porque alguns caem em áreas que falam, pô, você nem fazia ideia, e vão descobrindo, né? Ou alguns que gostam e outros que não tanto. Mas inovação para mim foi isso. Porque no fundo eu sempre trabalhei de alguma forma com inovação. Sou engenheiro da computação, sou natural do Curitiba. Mas ao longo da minha vida, comecei como todo mundo que começa da área de tecnologia, ser forte. Primeiro emprego trabalhando com atendimento telefônico, porte telefônico. E ao longo do tempo, eu fui migrando de áreas, né? Trabalhando primeiro em empresas pequenas, depois de pequenas resolvi montar o meu negócio. Eu tive uma oportunidade ao longo de 3 anos e meio, mas de uma empresa na época que se chamava UA Engenharia. E a gente fazia um RP, basicamente modular, focado em pequenos negócios. A empresa não deu certo, por vários motivos. Principalmente eu falo assim, é muito jovem, ainda não entendi exatamente como os negócios funcionavam, mas foi um belo aprendizado, né? Tanto da parte quanto da parte de tecnologia. E aí eu decidi fazer um mestrado em inteligência artificial na época, e aquilo ali começou a modificar um pouco a minha visão. E nesse meio do caminho, me apareceu uma oportunidade de voltar para o mercado, e a empresa, e eu resolvi me inscrever num programa de trainee. Como eu já era formado, não tinha muitas oportunidades. Quase 4 anos. Geralmente, naquela época que eu saí, Um monte de programa, né? um monte de programa. E naquela época que bombava, os trainees geralmente pediam 2 anos de formado. Então, as opções que eu tinha eram Philip Morris e Souza Cruz. Para Souza Cruz e fui finalista. Eu estudei a empresa, esmiucei a empresa, não que eu li uma tese de doutorado. Olha só, tá. Fui até essa última etapa, fui um dos finalistas do programa, mas recebi um retorno negativo. E aquilo eu lembro até hoje, né? Acabou meu mundo. Deus, nunca mais. E falei, bem, chacoalhar poeira e vamos seguir em frente. Mas como a vida ela não é linear, às vezes uma porta fecha para outra se abrir, a gente aprende isso de formas muito interessantes. Eu continuei ali no mestrado e me apareceu uma oportunidade de ser contratado como engenheiro, uma empresa de tecnologia na época. E eu fui trabalhar nessa empresa de tecnologia. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 meses nessa empresa, eu recebi uma ligação com uma oferta de emprego para ir morar no interior do Rio Grande do Sul, para ser gerente de TI na Souza. Olha como o mundo realmente dá volta. Bom, ali começou a minha carreira executiva, propriamente dito, e dentro da Souza foi uma escola, uma empresa muito bacana nesse sentido. Fiquei mais ou menos 5 anos trabalhando lá, e nisso me surgiu uma oportunidade novamente de uma pequena empresa baiana, investida por um grupo colombiano-americano, né?
estavam comprando uma fábrica em Camaçari de fertilidades. Então, essa empresa se chamava na época Cibrapé. Uma empresa que fazia 200 mil toneladas. E eles precisavam de um gerente de TI para estruturar toda a TI. Para mim, aquilo era interessante. Ele só estava dentro do canal, eu tinha um pouco de parte da área de tabaco, bacana, grande, ainda assim, pequeno empresa, e ali eu já teria a oportunidade de olhar para todos, grande, mesmo sendo pequeno. E havia uma proposta de futuro, desenho de futuro, e aquilo me inspirou muito. Eu falei, legal essa ideia. O CEO da Cibra, que é até hoje o mesmo CEO, era bem inspirador, assim, o Santiago. Vendeu para mim aqui. Saber, mano, peguei a minha malinha, saí lá do interior do Rio Grande do Sul, Pro Nordeste. Nordeste. Foi muito difícil no início, transição, tanto por questões culturais, por questões de distância, teve toda uma questão logística para fazer, quanto também pelo desafio. Fez em franco crescimento, estava fazendo a aquisição de uma outra empresa, que era na época 3 vezes maior do que fazia 200 mil toneladas de fertilizantes, para comprar uma empresa que fazia 650. Eu tinha o papel de integrar tecnologias. Cibra tinha SAP, eu tinha um trabalho grande para fazer. E fui para a Cibra com esse desafio. E dentro da Cibra, a gente percebia que era o seguinte, tinha que ser muito revisado. Era uma startup industrial, basicamente. Tinha espaço para... Eu vou fazer só isso aqui que está dentro do meu escopo. Preciso fazer tudo o que for necessário para chegar no objetivo que a empresa precisa. A gente trabalhava muito. Assim, era uma época que era muito... Mas a gente foi se aprofundando, né? E eu tive a oportunidade de conhecer todos os pilares do negócio e definir bases do negócio que existem. Quando eu estava mais ou menos uns 3 anos à frente de TI, o Santiago me chamou e falou assim, Rafa, estou precisando de uma área de planejamento e operações. Não entendo nada disso, mas acho que você tem perfil. Não, eu tenho perfil para SNOP. Mano. Peguei aquilo ali na minha cabeça, eu pensava assim, cara que preparou a tua vida para um dia sentar numa cadeira de CIO. Você vai mudar, assim, com aquela insegurança, aquele medo, né? Mas isso vai te ensinando a lidar com as mudanças. E daí eu falo que é quando foi ligando o meu DNA de inovação. E, novamente, eu fui lá e estruturei essa área. Depois de 3 anos, de novo, dentro dessa área, essa área estruturada, veio um novo desafio. O desafio é, olha só, você sabe que você gosta um pouquinho de novo. Bom, a gente está com um problema aqui de planejamento estratégico. Vamos organizar uma área de planejamento estratégico. Quer fazer isso? De novo, estruturar a área de planejamento estratégico da empresa. Vamos a área estratégica e, em conjunto, uma área de inovação. Então, eu sempre brinco que eu sempre fui, de alguma forma, um construtor, criador de áreas. Carreira sempre foi isso que eu fui fazendo, um empreendedor interno. Precisava ser criado uma área de TI e, nesse processo, criei a área de TI. Hoje, outras pessoas topia mesmo. Sempre desenvolvendo pessoas e deixando também. E vem pela frente. Ó. Consigo. Puxa ele mais pra frente aí. Vem. Consigo. Sim, tá bom? Ele tem que ser assim mesmo. Tá bom assim? Melhorou o som? Tá bom. Aí eu indo. E aí, Rafa, você falando um pouquinho, eu já fiquei pensando o que vem pela frente, né?
Então, esse DNA já vai daqui a pouco, né, te chama de volta, o Santiago, e fala, então, tem alguma outra coisa prevista para o teu próximo passo. Mas para quem está nos ouvindo, a gente fala bastante de inovação. Alguns imaginam que reinventando a roda, de algumas coisas. Depende muito do contexto de cada empresa. Porque a própria melhoria incremental, processos, performance e tudo mais, em algumas organizações é encarado como inovação e outras falam, não, se não gerar nota fiscal no final do dia, receita, não é. Qual que é o conceito que vocês, né, absorvem internamente para você compartilhar e o que comumente vocês veem que é uma prática deste universo de inovação? Você sabe que essa pergunta, ela é muito interessante, chega a ser quase uma pergunta filosófica, né? Porque sim, tem o que a gente entende mercadologicamente como inovação. Eu tenho um hábito, né, que eu aprendi ao longo do tempo, que é sempre buscar o primeiro princípio das coisas. Então, a palavra inovação, ela é uma palavra, a etimologia dela, ela vem do latim que significa innovatio, que é o ato de renovar, né? E o renovar vem de inovare, né? Inovar vem de inovare. E é ação, inovar, renovar para dentro. Então, o ato de renovar, que pode ser de duas formas. Pode ser eu inserindo algo novo, ou simplesmente eu modificando algo que existe. Isso é um conceito romano. Eu estou falando de coisa atual. Quando chega a revolução e a industrial, esse conceito ele se torna extremamente positivo. Isso, mudança sempre de uma maneira positiva. Anteriormente, isso não necessariamente era visto assim. A inovação ela era enxergada para o bem e para o mal. Podia ser positiva ou não. Por que eu estou falando isso? Né? Porque nós, como inovadores, tem que entender que nós somos pessoas que trazemos coisas novas para um sistema que geralmente está em equilíbrio ou está buscando equilíbrio. Então, a empresa, ela está às vezes num estado, ela vai estar sempre buscando um estado de estagnação. E o que é inovar? Inovar é aquela pessoa, aquela área, aquele mindset que fica buscando gerar essa instabilidade para levar para um novo estado. A arte disso é como fazer isso, para que você não faça rupturas significativas dentro desse sistema, ele quebre, chegue ao lugar que ele tem que chegar. Você tem que saber medir como fazer isso. Então, para nós, dentro da Cibra, a gente tem a inovação sobre dois olhares. Não é só nota fiscal no final do dia, mas sim, se você for procurar por aí, o pessoal vai falar assim, inovação é fazer algo que gera valor novo, dinheiro novo. Pode ser? Pode, se aquela empresa define assim para ela, show de bola. Mas se eu modificar uma prática que vai melhorar a performance dos colaboradores dentro da empresa, mas não necessariamente estou trazendo dinheiro novo para aquilo, mas eu consigo um efeito em cadeia que vai melhorar o negócio, aquilo é inovação? Eu entendo que seja. Né? Só que isso às vezes é difícil de medir. Por isso que é tão complicado quando muitas vezes os executivos acabam olhando para os resultados, estão querendo trazer os mesmos tipos de parâmetros. E é muito difícil. Você vai querer fazer um investimento trazendo um ROI, vai querer falar das mesmas coisas. E aí você não consegue nem dar vazão, velocidade, a assumir riscos, porque senão você não consegue. Então, acho que tem um coeficiente ali de ousadia, de risco e tudo mais, você não consegue fazer igual um outro projeto que você coloca na mesa. Muito gente precisa ser provocador, na realidade, tempo. E nem a gente vai ter todas as respostas. Se fosse tão óbvio, alguém já tinha lançado. Então, acho que tem um pouco desse ponto. E aí, para quem está nos ouvindo, a gente fala um pouquinho de inovação aberta. Então, adorei o primeiro conceito, que já coloca todo mundo na mesma página, colocando mais um termo aí para colocar todo mundo na mesma página. Eu acho que é uma questão de sinal, de direção de sinal. No fundo, é da onde vai vir o estímulo que a gente precisa. O estímulo ele vai vir do mercado ou ele vai vir da cabeça de um colaborador. Essa é a diferença. Claro, eu
eu tenho um hábito de buscar, como eu comentei, trazer a redução das coisas, né? E nesse processo de trazer a redução, eu acho que às vezes a gente complica o que é simples. Uma coisa que eu já vi que você fala bastante é o ato de furar a bolha. Porque inovação aberta, no fundo, é isso, é você furar a bolha. Você estourar a bolha, de alguma forma, trazendo uma outra forma de pensar para dentro do negócio. E essa forma de pensar vai provocar a empresa a pensar diferente. Resolver aquele problema, talvez de uma forma diferente, com uma capacidade técnica, operacional, cultural, que às vezes ela não tem. Inovação aberta é basicamente isso. Daí nós temos diversas maneiras de fazer. Podemos fazer como Venture Client, né? Podemos fazer isso com Venture Capital, tem diversas formas. Podemos simplesmente fazer uma simples contratação de startup sem interesse em equity, sem absolutamente nada. Então, a maneira que você vai fazer isso... Vai se relacionar, né? Vai ser de se diferente. relacionar vai ser diferente. Mas é um detalhe. No fundo, é você buscar um conhecimento interno que você não tem. Antigamente, o que a gente fazia? Contratava. Eu chamava uma consultoria. Uhum. E agora a gente muda um pouco esse parâmetro, trazendo, às vezes, empresas menores para resolver problemas menores, em escala menor, mas que a gente entende que geram um impacto de novo. Não, é bacana. Acho que até isso que você falou, né? Às vezes a gente tá falando de coisas que é, na essência, a mesma coisa, mas com uma roupagem diferente. Então, quando você traz a analogia agora, vou trazer de fora, é uma consultoria, é um fornecedor, é olhar para fora. E aí, realmente, eu acredito, a gente não entrega um repertório que a gente não tem. Então, essa necessidade de você se conectar com pessoas, ecossistema, expandir, mas ele vai te gerar novos insights. E, normalmente, a resposta vai vir de onde você nem imagina. Porque alguém vai te fazer uma pergunta despretensiosamente sobre uma certa temática, vai falar, por que não? Porque, às vezes, quando a gente está tão inserido no problema, a gente não consegue ver outras formas de resolver, de gerar parcerias, ou seja o que for. Então, eu acho que é um caminho. Neurociência pura. Né, mas acho que tem um pouco disso. E aí, falando um pouquinho, né, nessa questão de novas roupagens, uma das que a gente viu uma onda grande, e a gente até conversou um pouco antes, é os times ágeis. E aí, como que é hoje no dia a dia? A gente fala muito da própria linguagem, né, uma linguagem própria, como que vocês implementaram, enfim, qual que é o estágio que vocês estão? A Cibra, ela é uma empresa do agro. E a gente é uma empresa brasileira. Por mais que o nosso capital é estrangeiro, a gente é uma empresa brasileira. Então, a gente não gosta muito de americanizar as coisas. Já começa por aí. Não é muito da cultura da empresa. Então, sempre a gente teve que, como inovação, né, idade de inovação, a gente sempre teve um papel de, alguma forma, ser um tradutor. Buscar compreender esses conceitos que existem no mercado e, novamente, reduzir os princípios e trazer eles para dentro da organização, como eles podem funcionar dentro daquele momento. Eu lá atrás, quando fiz gestão de projetos, fui estudar essas coisas, que o pessoal falava assim, não, você não pode ter um Scrum but, né? Scrum mais errado. Scrum tem que ser a framework, tem que ser como ele é. Só que com os anos, a gente percebe que o ser humano não é exatamente assim. Ele pode sim. Né? O importante é como você otimiza o resultado, você tem muita consciência do que você está fazendo. Então, dentro da Cibra, a primeira coisa que a gente fez, foi geral primeiro, foi a gente pegar todo aquele pupurri de palavras. A área de inovação era a única área da empresa. Os cargos eram todos em inglês. Todos. Certo. O meu não era em inglês, o resto era tudo em inglês. Todos os cargos em inglês, e a gente falava um idioma, é o idioma do ecossistema, que anda por aí, as pessoas não conversam. E a gente buscava trazer isso para dentro da organização. E a gente percebia que aquilo, as pessoas tinham resistência. E a gente começou a pensar assim, o que importa mais? É a mensagem que nós queremos passar ou é a linguagem do que a gente está falando? Preciso que o cara fale a linguagem, fale o mesmo idioma, ou eu preciso que ele entenda a mensagem e ele adapte a maneira dele? E a gente chegou à conclusão que o que eu precisava era a mensagem.
Então vamos simplificar, começar a trazer um paralelo para a linguagem já existente. Depois, gradativamente, a gente foi aproximando ela do que é a prática de mercado, mas não tentando empurrar o negócio. Eu vejo que isso é um lugar onde muitos profissionais, principalmente agilistas, etc., acabam falhando. Os agilistas, pelo menos a grande maioria que eu conheci, não posso dar, a grande maioria eles são muito técnicos. Tem aquela base técnica, de conhecimento duro, né? Mas a hora que ele chega para transmitir para a pessoa, ele não consegue fazer essa ponte. Ele quer trazer a pessoa muito rápido para o patamar que ele está e não vai conseguir. Ele precisa fazer esse caminho reverso. Que tem um preciosismo e a gente vai ao longo do tempo tendo a maturidade de saber o que é o depara. Vai ter mas como que eu adapto para minha cultura? Então, por exemplo, você vai falar assim, né, a gente fala do mundo agile. Vai ter lá o Scrum Master, vai ter o PO, vai ter as dailies. Mas no final do dia é a reunião X, vai ter a nomenclatura que a empresa consegue dar, mas que as pessoas entenderam, tá tudo certo, e que vão fazer, de certa forma, os rituais acontecerem. E aí eu acho que tem esse pequeno ajuste, por quê? Porque senão você não consegue fazer com que as pessoas absorvam de verdade, consigam. Vou te dar um exemplo do que acontece na Cibra, que eu acho muito bacana, que é um dos grandes cases que até a gente tem com relação à cultura, né? A gente tem um ritual diário, 15 minutos, chamado DDE. É Diálogo de Eficiência. A gente chama DDE, ninguém sabe, muita gente nem sabe o que significa, né? É Diálogo de Eficiência. E o DDE, ele foi criado lá atrás, um ritual de 15 minutos, onde a empresa inteira para assistir. E nesses 15 minutos é falado sobre cultura e organização. Então, cada dia da semana é um colaborador diferente que apresenta. E tem fila para falar de valores, para falar de boas práticas de segurança, para falar de inovação, para falar de responsabilidade social e ESG. E na sexta-feira, a gente tem o Dia das Boas Notícias. Contar que o DDE deve ter uns 5, 6 anos, 6, 7 anos, talvez 7 anos. Eu estou mais ou menos aqui tentando lembrar, não lembro exatamente. Nunca faltou uma boa notícia. Nunca faltou. Sempre tem uma boa notícia para contar. Mas isso faz parte da cultura que vocês imprimiram. Porque, de novo, parte da cultura. A gente vem de uma cultura que é assim, não é generalizar, não é certo ou errado, cada um encontra a sua equação do que dá certo. Sim. Mas normalmente a liderança é aquela coisa assim, chega na meta, tem até piadinha, né? Bate a meta ou algo do gênero, mas vai além. Eu falo muito que tem um lado, a gente acabou de ir para a filosofia da vida, mas é a gratidão. É você também reconhecer o outro, é você comemorar as pequenas conquistas, é você realmente encontrar as oportunidades. Porque isso também vai te ampliando um pouco esse espírito de coisas boas e que vão subindo outras coisas boas. Do que só olhar o que está faltando, o que não entregou, o que ainda está muito difícil e tudo mais. Acho que é uma linguagem que consegue ajustar na organização. Exato. E até o ponto interessante do DDE é que ele acabou servindo de plataforma, na realidade, para transformações ágeis dentro. E a gente cria esse ritmo. Então, o ritmo ele nos ajuda, na realidade, a colocar outras práticas dentro da empresa que hoje funcionam muito bem. Então, a Cibra, por exemplo, é uma empresa que todo o corporativo é remoto. Tem escritório corporativo, desde a época da pandemia. Encerramos. Então, estamos todos espalhados pelo Brasil. E funciona, porque existem rituais que amarram isso. Existem formas que a gente usa para trabalhar que fazem isso dar certo. Existe a comunicação assíncrona que a gente implica no dia a dia, que faz com que a gente consiga manter a comunicação e manter também a cultura da empresa viva, independentemente da distância. Acho que tem um outro olhar, né? Quando você falou agora do híbrido, eu vejo um movimento muito forte. O teu, no caso, nem é híbrido, né? Remoto mesmo. Das organizações fazerem o push de retornarem para os escritórios, de grandes corporações que normalmente dão um tom, e aí vira muito a muleta, né? Se a empresa A e B, que são grandes inovadores, estão voltando, por que as outras não estão voltando?
E aí tem um paradoxo de falar, funciona para aquela cultura, Isso. mas ainda estamos dando resultado, está conseguindo fluir bem, e não se deixar levar porque é o modismo, a maioria ou algo do gênero. Acho que esse senso, a liderança tem que ser muito firme das suas próprias crenças, do modus operandi, para não balançar nesses movimentos. Você coloca, eu acho que é a realidade, é o que eu vejo. O principal, na realidade, para eu vejo que vai gerando resistência, é até a grande maioria dos líderes foi criado no modelo de comando e controle. Uhum. Quando você vai para um modelo de full remote, é outra maneira de gerir Vai confiar, você vai dar uma tarefa e vai esperar o resultado. o resultado. E você mede a pessoa pelo resultado, não pelas horas que ela está sentada na frente. E além do resultado, tem outras coisas de volta que é do ser humano normalmente, né? Ah, quem não é visto não é lembrado, se o chefe vai promover, pô, deixa eu ver. Então sempre dá aquele receio que eu preciso estar próximo. E não é necessariamente, você vai entregar, vai performar, e sai do mesmo ponto de partida de concorrência de posição, que seja remoto aqui, seja remoto São Paulo, remoto está entregando de uma forma, né, dos mesmos princípios. Mas a gente vê muito esse movimento, né? Tipo, alguns, quando é híbrido, falam, não, eu vejo sempre. Como se fosse uma justificativa que eu estou entregando mais, eu estou me doando mais. Então, acho que aí também entra num outro paralelo. Mas bacana. Falando um pouquinho de cultura, né? A cultura que tange inovação, ele vai perpassar por tudo, né? Desde desenvolvimento, liderança, uma série de outras coisas. Que dicas que você daria para quem está na sua jornada de líder, querendo gerar espaços, repertórios e tudo mais, para o seu time propor soluções, e também pensando nas pessoas que estão liderando uma área ou recebendo um convite para ir para outras áreas, com essa abertura de inovar. Eu acho que a primeira coisa é que qualquer mudança dá medo. Normal. O mundo ele vai mudar rápido, tá mudando, sempre vai mudar. Tem uma frase, né? Conta a história, né? Que a Fernanda Monteiro falou para Fernanda Torres, né? Deus, mãe, o mundo vai acabar. Ô, minha filha, o mundo sempre está prestes a acabar. E no fundo é isso. Sempre existe essa aceleração desproporcional. Isso é fomentado pelas próprias consultorias. Você vê agora o hype IA, né? Eu já vivi alguns dentro de inovação, blockchain, metaverso. Já vi isso acontecer algumas vezes, o hype de dados. No fundo, as coisas elas não precisam e não vão acontecer tão rápido quanto a gente acha. Elas têm um tempo um pouco mais lento. O que nos cabe como profissionais? Eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir seccionar o que é importante e o que não é. Para a gente olhar para essas tendências que estão acontecendo e a gente não surtar, parar e falar assim, putz, tenho esse desafio profissional que está aparecendo aqui. O mundo está mudando. O que de fato é importante eu saber e o que de fato eu não tenho necessidade de... Parece fácil. Não é fácil. Não é. A gente fala que estamos aí num turbilhão de conteúdo e como de fato conseguir separar, né? Mas continuando. Eu acho que tem a ver com a qualidade das relações também. Você estava convivendo com um bom grupo de pessoas, também se informando fora usar teu exemplo de novo, já que fora da bolha, né? Sai um pouco da bolha, porque a bolha ali está puxando para uma direção, mas vamos no mercado ver o que está acontecendo. Será que as pessoas estão falando disso? Quem trabalha em inovação tem que fazer isso. Está nesse movimento constante, conversando com pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso é fundamental. Segunda coisa é buscar aprender alguma coisa inútil. Eu gosto sempre de falar isso, algo que você vai aprender simplesmente pelo prazer pessoal de aprender. Um dia um colega de trabalho meu, ele me fez uma pergunta assim, e fiquei tão curioso, porque ele é uma pessoa muito eficiente. E é um senhor já mais velho, tudo. Eu achei muito bacana. Ele parou e falou assim, Rafa, como é que eu me torno mais criativo? Eu recebi aquilo assim de uma forma tão
achei tão corajoso assim, o ato dele, né, de vir fazer uma pergunta dessa. E eu respondi para ele assim: você é uma pessoa muito cartesiana, né? Você não vai aprender a dançar, fazer cerâmica, fazer alguma coisa diferente, vai lidar com algo que é totalmente desconfortável dentro da tua vida pessoal. Eu acho que isso a gente precisa fazer, isso expande também o nosso repertório, né, como ser humano, porque nos dá a possibilidade de a gente enxergar o mundo por uma outra ótica e às vezes lidar com pessoas de universos diferentes da gente. Não simplesmente às vezes até do nosso universo. E mesmo nós, dentro de nós, executivos, etc., a gente meio que compartilha de uma mesma maneira de pensar, Eu falo, de alguma forma ainda tá perto de uma mesma bolha. uma mesma bolha. Tá no mundo corporativo, tá no mundo de inovação, você vai conseguir gerar algum insight? Vai. Mas, às vezes, o repertório ainda vai precisar acionar outras tribos, bolhas, enfim, para conseguir ampliar. Para mim ficou muito clara a minha experiência desse ano no SXSW, que eu já tinha em eventos de inovação, mas você vai ainda com viés de alguns profissionais de corporate, pessoas de inovação, mesmo quem são os founders das startups, tem um drive de gerar negócio, toda. E no universo do SXSW, muitas das pessoas que eu estava conversando, enfim, é de áreas totalmente diferentes. São creators, são isso, são aquilo. Até para ele me explicar o que era que ele fazia, eu já não conseguia fazer o depara. E isso te gera de volta, só assim, né? Te dá um desconforto, porque não é. E ainda que eu não peguei o final, porque eu tive que voltar um pouquinho antes, eu não peguei a fase que entra no musical, né? O pessoal fala que a cidade se reinventa e tudo mais. Mas, enfim, acho que é uma forma de encontrar outras pessoas, outros papos, para de fato ampliar. E tem mais acho que esse ponto se traz muito bacana. Tem mais uma coisa, que é, eu acho que às vezes a gente pensa demais no mundo corporativo para resolver as coisas. Às vezes é só chegar lá e fazer. Eu tenho uma frase que eu falo que é melhor pedir desculpa do que pedir por favor. Eu brinco, eu falo com o meu time, isso, inclusive péssimo, né? Que depois eu me arrependo de ter falado. Mas eu falo, é melhor pedir desculpa do que pedir. Às vezes a gente precisa simplesmente tomar a coragem de meter a cara lá e resolver o que precisa ser resolvido, e depois a gente resolve, às vezes, os colaterais. Estou falando isso talvez para você fazer um projeto de greenfield. Estou falando para uma coisa que você precisa... Mas precisa de um pouco de uma ousadia e rebeldia. Senão você vai sair da mesma coisa, das mesmas entregas. Walter Longo, ele fala uma coisa que eu gosto bastante, que ele fala assim, a gente precisa estimular rebeldes. Precisa mesmo. Esses rebeldes são quem justamente vai trazer esses sinais que desestabilizam às vezes um pouquinho o sistema. Senão você fica muito pacato. Eu adoro a provocação, mas ao mesmo tempo a gente é campeão de querer encaixotar todo mundo na caixinha. E os rebeldes a gente expele da organização. E a gente não soube lidar com eles. Então, acho que é um cuidado também importante aí, de como que a gente está preparado para instigar a rebeldia, vai errar no processo. Como que eu vou lidar com o erro, como que eu vou capitalizar rápido, enfim, para que a jornada realmente flua. Muito bacana, mas legal. E aí, indo para o final, Rafa, porque os tempos voam, né? A gente teria aqui papos para mais 1, 2, 3 podcasts, né? Absorvendo tua carreira. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de inovação aberta, otimidade, a gente está falando de que a gente, ao longo do podcast, reforçou muito isso, de uma busca individual. Cada um vai encontrar o seu modo operante de como ampliar o seu repertório, de fazer alguma coisa diferente e tudo mais. O que você vê pela frente de grandes tendências quando a gente fala de inovação, inclusive até a maneira com que as organizações estão compondo as suas estruturas de inovação corporativa? O que você está observando de movimentos nesse cenário? Tem uma crença que as organizações do futuro vão funcionar como plataforma, não como empresas individualizadas, como elas acontecem hoje. Tem muito mais uma tendência da a gente, ao longo do tempo, se tornar mais competidor do que competidor. No sentido de
tem coisas que mesmo empresas que competem dentro do mesmo setor, elas poderiam cooperar mais, trazer mais benefício para os clientes, trazer os seus diferenciais estratégicos em outros espaços. Eu acho que essa ainda é uma das grandes oportunidades que se existe e vejo como uma tendência de futuro. A gente vê, por exemplo, super apps que já começam a aparecer, de certa forma, são isso. Ontem teve uma das palestras lá da executiva do Itaú, que você falou, por exemplo, de um portal de vendas onde as pessoas podem acessar e comprar com os descontos do Itaú suas empresas. Isso há um exemplo disso. Está, na realidade, competindo. E pode ser que um outro banco vá ali e trabalhe junto com o Itaú. Qual é o problema? É ali que está o diferencial competitivo daquela empresa? Certamente que não é. Isso pode trazer um benefício para o sistema como um todo. E eu acho que aqui, pegando o gancho na tua fala, que eu também compartilho, e eu não tinha pensado nesse âmbito de plataforma. Mas para mim, um movimento muito forte que tem acontecido são as collabs de empresas A e B, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pega uma Natura com uma Nespresso para fazer a embalagem. Você vai pegar a Havaiana, né? Enfim, você tem vários outros movimentos acontecendo que você acha que não tem nada a ver A com B. Mas a escala disso, a Fine com a Carmel no outro produto. Ou seja, está escalando muito mais, eles estão ampliando possibilidades de unir marcas para gerar território, e mesmo as grandes corporações trabalhando enquanto ecossistema mesmo, nesse mesmo sentido de plataforma, diversificando negócios, fazendo outras parcerias, enfim. Então, mas com certeza acho que tem bastante coisa aí para estar rolando embaixo dessa ponte para os próximos passos. Com certeza. A plataforma, só para trazer um exemplo, assim, né? Ela ainda vai mais fundo dentro do negócio. E eu vou dar um exemplo. A gente é uma indústria de fertilizantes. Caminhão. Existem outras indústrias que vão utilizar caminhão e também levam seus produtos para os portos. Hoje a gente trata todo mundo separado dentro da cadeia. Tem o transportador, tem o graneleiro, eu vou ter o trader, vou ter a empresa que vai ser dona dos silos, por exemplo, quem é dono dos armazéns que vão guardar os produtos nas regiões portuárias, por aí vai. Só que ninguém se enxerga nisso tudo como plataforma. Todo mundo trabalha isoladamente. Então ninguém consegue atingir o seu máximo potencial. Porque todo mundo está tentando ganhar no micro. Quando você consegue unir isso dentro de uma cadeia e compartilhar informação e dados, imagine isso. O transportador que trabalha com você está diretamente interligado aos seus dados da empresa. Seu fornecedor está diretamente ligado. Seu cliente está diretamente ligado. Todo mundo compartilha os dados dessa cadeia buscando o máximo ótimo. Aqui você começa a ter um diferencial. Então, aqui é onde eu enxergo que tem a maior oportunidade ainda não atingida. Não tem nenhum setor ainda que conseguiu fazer isso, mas eu vejo que é uma tendência de... Ainda porque a gente fala muito que o conhecimento é poder. Ninguém está disponível ainda para abrir mão de algo. Exato. Então, acho que tem um processo ali realmente bacana a gente refletir. Eu também, agora você me provocou, acho que deve ter muito viável. Mas, Rafa, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigada pela conversa, muitos insights. Acredito que quem está nos ouvindo consegue realmente absorver aí um pouco. Vai gerar provocações que eu gosto, que gere de fato, para ir procurar outros conteúdos, ampliar repertório e tudo mais. Queria mais uma vez agradecer, aos nossos ouvintes, quem conseguiu nos acompanhar. Eu acho que a minha dica que eu daria aqui no final acho que essa rebeldia que a gente falou aqui um pouco do podcast, trazer para o dia a dia. Quais são as tuas redes, as tuas conexões, a forma com que você tem absorvido o conteúdo na sua jornada de life learning, que você possa reinventar. Acho que é um momento que cada um pode refletir um pouco para gerar aí outros processos de aprendizagem, com certeza ser mais fluido
eu sempre, né, bato na tecla que ele tem que ser uma jornada prazerosa, porque senão no final do dia você não consegue ser perene. Você vai fazer uma semana de um esforço adicional e daqui a pouco você fala, putz, não tenho tempo para isso. Então, ela realmente tem que ser muito fluido. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Rafa. Obrigado a você. Foi um prazer estar aqui com vocês.